de biologia. Hein? Por que a vaca é preta e branca? Vai, fala pessoal, eu sou o Vinícius. Aqui quem fala é o Lucas Barchestin. Nós somos ambos estudantes de Biologia na Universidade Federal do Paraná e estamos aqui para poder entregar o conhecimento sem hierarquia ou julgamento. Porque é sempre bom lembrar que de shot em shot o conhecimento transborda. Hoje a gente fica doidão de conhecimento. E hoje, pessoal, voltamos com o canal. E tem duas coisas que eu preciso dizer. A primeira, esse canal aqui não tem vergonha alheia, não. Esse canal é anti-vergonha alheia. Se tem alguém aqui vergonha alheia assistindo, tchau, tchau, sai fora. Serás como um gado. Serás como um gado. E outra coisa, voltamos com esse canal falido. Que uma certeza que eu tenho é que esse canal é falido. É a única certeza que eu tenho. Mas a outra que eu tenho é que a gente vai entregar o conhecimento sem hierarquia ou julgamento. Perdidos, sem pai nem mãe. Bem na porta da sua casa. E hoje o assunto que já falamos, né? É por que a vaca é preta e branca, viu? Então eu te faço essa pergunta de novo. Pega a pergunta e jogo pra você. Por que a vaca é preta e branca? Ah, cara, assim, a resposta é puramente genética, né? Genética, tá na genética. Então, tchau, tchau! Só que pra isso a gente tem que explicar desde os pequenas partes do nosso DNA. DNA a gente não vai explicar, pessoal, porque já teve episódio no Short que a gente explica. E você já sabe DNA. Já sabe. Quem é inscrito do Short Biologia sabe que é DNA, é óbvio. Exatamente. Esse canal falido tem que saber. Não é falido. É falido. Voltamos com tudo e voltamos pra acabar com o mundo. E pra começar, precisamos falar sobre o que é alelo. Porque está diretamente relacionado com as vacas. Yep. E o que é alelo, Vi? Então, pra falar de alelo, a gente precisa falar de genes. Genes. O que são genes? São partes codificantes do nosso DNA, que vão ser transcritos em alguma proteína futuramente. Então partes codificantes é o que vai gerar uma proteína. Então gene é o que gera uma proteína no final. E alelo nada mais é do que uma forma diferente de um mesmo gene. Por exemplo, é aquele famoso que aí você vai entender. Azão e azinho, que teu professor de biologia fica gritando violentamente. E enche o saco, vai fazer quadrado. Vai, combinação. Só pra encher o saco. Mas azão, é basicamente azinho, isso. Bezão, bezinho, isso são alelos. Bezão, bezinho, exão, ezinho. E os alelos, eles definem nossas características, né? Por exemplo, a cor do olho, a cor do cabelo, o tipo de cabelo, a altura, cor da pele, até predisposições ao alcoolismo, ao tabagismo, né? É bom a gente falar que nossos alelos, nosso genoma é composto metade pelo nosso papai, metade pela nossa mamãe. Ou seja, uma parte vem do nosso pai, que pode ser um alelo distinto do alelo que vem da nossa mãe, ou o mesmo alelo. E esses alelos estão dentro das células germinativas. Então sim, o espermatozoide e o óvulo. Tá lá, então quando tem a fecundação, o espermatozoide pode trazer um azão, e o óvulo pode trazer um azinho, ou um azão também, dá um azão no final, ou azãozinho, ou azinho. São diversas possibilidades. Tá, mas o que é azão? E o que é azinho nesse sentido, xixinzinho? É uma questão de dominância, é quem manda. O que é mandar na ser genética? É ser expresso. Ser expresso, e também as probabilidades. Sim. Porque a gente vai ter que falar de Mendel. Vamos ter que falar de Mendel. Todo mundo conhece. Porque entra na questão da dominância, que um alelo é dominante sobre outro alelo. No nosso caso mais simples, o azão é dominante sobre azinho. Ou seja, outra questão, homozigoto ou heterozigoto? Heterozigoto. Homozigoto é quando os dois alelos são iguais. Heterozigoto, alelos diferentes. Ou seja, o dominante é expresso em homozigose, no caso AA, azão, ou azão-azinho, em heterozigose. Entretanto, os recessivos só são expressos em homozigose. Então só azinho. Então por isso que é mais raro. Então por isso a chance 3 para 1 é mais raro. Então a proporção 3 para 1 é quando os dois parentais são heterozigotos. Azão-azinho. É verdade, né? Falamos disso. Então tem uma questão de dominância e recessividade. Será que isso tem a ver com a vaca? Por exemplo, vamos supor que tem uma determinada característica. Vamos pegar para olho verde. Vamos supor, olho verde é mais raro, né? Então vamos imaginar que seja azinho. Só que olho marrom, que é a cor mel, que é a cor do Vi, ele é mais dominante, tem bem mais na população. Então vamos imaginar que ele seja um azão. Azão é dominante. Então, por exemplo,
Esse é um exemplo muito básico, tá, pessoal? A cor do olho, por exemplo, é uma característica muito complexa. Envolve vários genes e vários alelos, né? Então, é bem mais complexo que isso. Mas por fins didáticos, a gente está simplificando bastante, né? Vamos supor que uma mamãezinha com olho verde, ou seja, azinho, namora, conhece na escola, namora por um tempinho, daí tem que casar, que se casa, daí dá um passo pra frente, dá a mão, depois dá um beijinho e depois tem um filhinho. Mas só depois do casamento. Só pro casamento. E aqui é gente séria. E da igreja. É coisa séria. Da igreja. Esse canal falido não vai deixar de apoiar a igreja. Não vai. Enfim. E depois de casar e ter o filho, com um moço de olho marrom. Então esse moço de olho marrom, ele pode tanto azão quanto azinho. A gente não sabe. Por que ele pode ser azinho e ter olho marrom? Porque é uma característica dominante, Sim, pessoal. Então só precisa de um alelo para poder ser expresso, entendeu? E o recessivo precisa dos dois alelos, azinho. Então vamos lá. Então azinho com azinho. Faz o cruzamento. Metade. Fica metade. Então 50% de chance do filho deles nascer com olho verde ou castanho. Lembrando que essa característica é uma característica complexa que determina que é muitos alelos envolvidos, tá, pessoal? Então podemos falar um pouquinho mais sobre essas relações entre genes, essa questão da dominância, porque a questão da vaca e das cores da vaca, aquela vaca clássica preta e branca. E como tem características complexas, também tem características mais simples, mais qualitativas, que são sim ou não. Então é determinado por um alelo só. Então seria sim ou não. Então, características quantitativas, como por exemplo a cor do cabelo, a cor da pele, são características que envolvem muitos genes. E por isso tem tanta variedade entre pessoas. Meu cabelo é diferente do cabelo do Xixém, a cor pelo menos, que o resto é igual. Por exemplo, a cor da pele, por isso que tem tantas variações fenotípicas no mundo inteiro. Gente, olha pro céu. Gente, que rápido que o Vi vai embora de ônibus ainda. Eu não vou embora de ônibus, não. Vamos lá. E uma característica qualitativa, como o Xixinzinho falou, é sim ou não. Vai ter uma doença? Sim. Ou não vai ter doença. Ponto. Tá, agora vamos responder a pergunta da vez. Slay girl. Enfim, tem dominância completa, que é quando um gene domina o outro completamente. Domina, 100%. Mas também tem a dominância incompleta, que é outra coisa. Por exemplo, vamos pensar numa flor. Posso explicar? Pensa numa flor. A flor é uma flor branca, uma rosa branca e uma rosa vermelha. Quando essas duas rosas cruzarem, sai uma rosa. Ué, mas não era pra That's weird. Não era pra ser ou branca ou vermelha? Então, nesse caso é uma dominância incompleta. O alelo da cor branca não é dominante em relação à vermelha, nem a vermelha em relação à branca. Então o que acontece é uma mistura dessas cores. Então forma um pouquinho de coloração branca e um pouquinho de vermelho. Branco com vermelho, rosa. Isso é muito legal, né? Então a gente vê, e lembra, isso também é uma característica complexa. Então pode ser mais vermelha, menos vermelho, mais branca, menos branco. Então dá uma diferenciação de cores enorme. Exatamente. Então nada mais é do que essa relação. A dominância incompleta surge um fenótipo intermediário. O azão seria o rosa, a rosa vermelha, que é um extremo, o azinho, uma rosa branca, que é outro extremo, e o azinho no meio, como rosa. Então heterozigoto rosa. É uma coisa nova. É uma coisa nova, é uma novidade, um pessoal esperto. Então azão dele é vermelho, azinho rosa e azinho branco. É um exemplo, mas tem vários outros exemplos. Tem exemplo com cavalo, exemplo com jumento. Sim. Agora vamos responder logo a pergunta, Vinícius. Por que a vaca é preta e branca, Vi? Ok, pessoal. Não tem só dominância incompleta e dominância completa. Não. Tem a codominância, que é quando os fenótipos eles ficam juntos na mesma coisa. A mesma coisa? Por exemplo, a vaca tem o gene para peto, tem gene para banco. Eles se misturam, só que eles não agem, eles não têm uma dominância sobre os outros. Os dois se expressam. Os dois se expressam? Então fica essa questão preto e branco. Fica essa questão do preto e branco? Exatamente. Não, é preto azul? Preto azul. Mesma coisa da flor. Por exemplo, pegando o caso do Xexém. Se fosse uma flor branca e uma flor vermelha, que se cruzassem, ao invés de gerar um indivíduo rosa, como no caso da dominância incompleta, geraria um indivíduo branco e vermelho. Ao mesmo tempo. A imagem tá na tela. É inconfundível dominância incompleta com codominância. Exatamente. É as dois genes, as duas cores sendo expressas. Na vaca é o preto e o branco que está sendo expresso. Exatamente. Não é um cinza. É um preto e o branco.
Os dois estão sendo expressos. É por isso, tem a ver com dois genes diferentes que tem uma codominância. Que os ambos são dominantes para gerar cores distintas. Não tem um ultrapassando o outro, dominando sobre o outro. Então quer dizer que a zebra também é um caso de codominância, né? Claro que não, pessoal. Então, nem por isso que esse canal fica falido. Porque você vem com essas de zebra ser codominância. Não, a zebra é outra coisa. A zebra em senso estricto é preta. Preto-azul, totalmente. Mentira! Só que tem algumas partes em que a melanina, ela não é expressa. E essas partes que a melanina não é expressa também, fica branca. Então é mais uma questão, é genes envolvidos também, mas não é questão de codominância. É aonde os genes de melanina serão expressos. Mas Vi, vocês, o Vi conhece bicho como tudo. Então qual é a vantagem evolutiva das zebras serem pretas e brancas? As zebras, pessoal, além de criarem camuflagem quando estão muito juntas, aquela coisa de preto e branco, se é um predador, que coisa louca. Essa é muito vantajoso para elas, essa camuflagem, assustar os predadores, mas também elas são parasitas, como moscas, que saem de perto das zebras em relação a esse padrão preto e branco. Elas não entendem muito bem e resolvem não picar elas, mais ou menos assim. E é isso, pessoal. Tem mais um caso de um outro animal que também é preto e branco. Codomina. É o Betinho Barchestin. Ele é preto e branco. Será que é codominância? É codominância, Betinho? Fala pra gente. Ele tem vergonha, pessoal. Ele tem vergonha, pessoal. Dá tchau aí. Tchau. E esse foi o vídeo, pessoal. Deixem nos comentários aqui. A gente voltou com tudo agora. E não é qualquer coisa não. Porque sempre vou lembrar aqui. De shot em shot o conhecimento transborda. Tchau, tchau.